Irmãos, esse tema é bem sugestivo para os nossos dias. É um tema que nos agrega muito valor. É um tema que merece ser bem meditado, bem refletido. A epístola que Paulo escreve aos Romanos, Paulo inicia ela demonstrando o seu sentimento de carinho e desejo de estar presente na igreja em Roma. Paulo vai dizer a eles que queria já há muito tempo vir ter com eles, mas por algum motivo Paulo estava sendo impedido. Então, se Paulo está sendo impedido de vir pessoalmente, ele então vai escrever uma carta à igreja em Roma. E os assuntos que Paulo vai tratar são de suma importância. Paulo vai revelar o seu desejo de vir até eles, comunicar alguns dons, porque é de suma importância um pastor como Paulo ou qualquer pastor sempre comunicar à igreja acerca dos dons, porque se não fizermos isso, os cessacionistas vão implantar a doutrina deles e daqui a pouco os dons vão sumir da igreja. E os dons estão atuantes. A Assembleia de Deus nasceu no fogo e vai ser arrebatada no fogo. Nós vamos sempre pregar aquela simples mensagem que Jesus Cristo cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e vai levar a igreja para o céu. Então Paulo queria comunicar os dons, os fortalecer na fé, até porque essa epístola se resume em Paulo tratar a fé da igreja em Roma. Porém, Paulo vai tratar de assuntos pesados, que eu não posso fugir da responsabilidade de falar sobre alguns aqui hoje. Até porque foi o tema que me fora dado. Depois vocês peguem os líderes. Aleluia. O que acontece? Paulo, sabendo do que vai tratar, ele revela o seu carinho, desejo, sentimento de saudade, a fé. Ele vai fazer a declaração de Abacuque, né? O justo viverá pela fé. E Paulo vai dizer: olha, eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo. Quem está dizendo isso aqui não é qualquer um. Seria muito fácil qualquer um fazer essa declaração e ficar bem legal. Mas quem está falando é alguém que, em nome da religião, odiava o evangelho, maltratava os cristãos, obrigava-os a blasfemar contra Deus, contra Cristo Jesus, contra o evangelho. Aquele que estava por detrás também da morte de Estevão é este que está falando: eu não me envergonho do evangelho. Mas por que ele está dizendo isso? Porque o que ele vai tratar, ele tem que deixar bem claro: olha, eu fui de uma linhagem extremamente religiosa, a ponto de maltratar os meus irmãos. Eu fui de uma linhagem extremamente religiosa, a ponto de obrigar os meus irmãos a blasfemar. Mas agora eu tenho assuntos pesados a tratar com vocês. Então eu quero que a primeira coisa que vocês entendam é que eu não me envergonho do evangelho. Eu não abro mão do evangelho. Eu preciso lhes falar o evangelho. Queiram vocês ou não, eu vou enviar a proposta do evangelho. E Paulo começa a tratar de alguns assuntos que obviamente a igreja em Roma enfrentava
porque a mensagem ela é sempre direcionada para o público que está lhe ouvindo. A mensagem de hoje não é para minha mãe que está lá em casa, a não ser que ela esteja assistindo a live. A mensagem de hoje é para quem está aqui e para quem está assistindo. E Paulo vai começar a dizer sobre as mudanças comportamentais que os homens agora estão tendo, mudando o seu uso natural, se relacionando homem com homem, mulher com mulher. E Paulo vai dizer que eles não se importaram em conhecer a Deus. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem as coisas que não convêm, estando cheios de iniquidade, prostituição, malícia, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Olha a qualidade do povo: prostitutos. Obviamente havia jovens prostitutos na igreja de Roma, que não tinham pudor nenhum em fazer sexo sem ser casado. Obviamente havia jovens imorais, cheios de toda a imoralidade na igreja de Roma, desobedientes a pai e mãe. O pai fala: eu quero assim, não, eu vou fazer do meu jeito. A mãe fala: é assim, não, eu vou fazer do meu jeito. Só que a Bíblia vai dizer acerca dessa listinha que dignos de morte eles são. E a morte que fala aqui é a segunda morte, os quais serão lançados no lago de fogo. Então os adúlteros, os imorais, os cheios de engano. Uma coisa que Paulo não vivia nessa época aqui, mas ele fala: os criadores de males. Eu posso trazer os criadores de males aqui hoje, sobre os criadores de fake news, que querem deturbar a imagem de alguém, criam notícias mentirosas para causar estragos. São criadores de mal, são imorais, presunçosos, invejosos, meu Deus, infiéis nos contratos. Assina um contrato hoje que até a morte o separe, mas amanhã está trocando uma mulher pela primeira novinha que vê. Assina um contrato hoje aqui e amanhã está desfazendo o que fez. Infiéis nos seus contratos, detratores, aqueles que voltam atrás em sua palavra, faz algo com alguém e depois desfaz. A palavra de muitos crentes já não está valendo mais nada. Eu me recordo, certa feita, estava pregando no estado da Bahia, um senhor de quase 100 anos, ele falou: o que o homem tem de valor na vida, eu aprendi desde criança, é a sua palavra. Ele disse que tinha 12 anos de idade, e ele viu um cavalo muito bonito, e perguntou ao dono: quanto custa? O dono falou, era uma quantia de aproximadamente, se fosse hoje, uns R$2.000. Ele começou a trabalhar, com 12 anos de idade, e ajuntou a quantia. Foi lá e comprou o cavalo. Quando chegou em casa, a mãe dele falou: quanto foi esse cavalo? Ele falou a quantia. A mãe dele: não vá voltar agora, desfaça esse negócio, como é que você paga tão caro em um cavalo? Ele olhou para a mãe dele e disse: mãe, eu aprendi com meu pai que o que o homem tem de valor na terra é a sua palavra. A senhora pode até me colocar para fora de casa, mas eu não voltarei atrás com a minha palavra. Aleluia. Então hoje a gente vê muito disso, pessoas que falam uma coisa e depois faz outra, faz um contrato, depois desfaz o contrato. Se falou, seja sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência do maligno. Então Paulo vai falar de alguns assuntos aqui, e no capítulo 12, que é o tema desta festividade,
Ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que Paulo está pedindo para que nós ofertemos o nosso corpo em um culto. Ou seja, o nosso corpo, ele deve ser oferecido a Deus em forma de culto. Quando se pegava um animal para oferecer sacrifício, este tinha que ser sem mancha e sem mácula. Era examinado pelos sacerdotes, primeiro por fora, depois aberto e examinado por dentro, para saber se não tinha algum osso quebrado ou alguma coisa. O sacerdote ou os levitas que traziam o animal faziam uma visão por fora, mas o sumo sacerdote que ofereceria o sacrifício fazia uma visão por dentro, porque tinha que estar perfeito por fora e perfeito por dentro, porque o sacerdote consegue ver a minha perfeição por fora, aleluia. Os levitas conseguem ver a minha perfeição por fora, a igreja consegue ver a minha perfeição por fora, mas o sumo sacerdote, Jesus de Nazaré, ele me conhece por dentro. Mas tinha que ser perfeito por fora e por dentro, e o corpo tinha que ser oferecido em culto. E uma geração moderna se levantou que, ao invés de oferecer o corpo em culto, estão cultuando o corpo. A sociedade exige um padrão de beleza, que eu quero que a sociedade e o seu padrão de beleza se exploda, que eu não sou obrigado a me enquadrar no padrão que a sociedade exige. Mas tem gente que, se não se enquadrar, fica triste, depressivo, não quer sair na rua, não quer trabalhar, se acha inferior aos outros. Ei, você é comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Você não precisa se enquadrar no padrão que a sociedade exige. Mas o negócio hoje é cultuar o corpo. E nessa de cultuar o corpo, a sensualidade faz a festa. Aí você vê jovem de Deus, senhora de círculo de oração, cultuando o corpo no Instagram, mostrando sua barriguinha chapada, seu bumbum empinado, com a tomara que caia o pastor, tomara que caia o pregador, tomara que caia todo mundo. É uns rapazes sensuais que pegam as calças das suas irmãs, da sua mãe e vestem. Rapazes fazendo sobrancelhinha fininha igual de mulher, aleluia, e querem ser transformados. Esse tipo de pessoas não foram transformados, mas serão hoje. Alabacante orebacéria. Aí sensualizam, cultuando o corpo em suas redes sociais. Ainda põe um versículo: Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Está faltando vergonha, está faltando um encontro real com Deus, está faltando muita coisa. O negócio é que foi se modernizando, foi frouxando, foi aliviando, e muito pastor, com medo de perder ovelha, não ensina mais a verdade. E muitos ensinam, só que os rebeldes não obedecem. Mas dignos de morte são os rebeldes, mas obedientes entendem a voz de Deus e querem ser transformados para ir morar no céu, porque se não houver transformação, não tem céu. Mas está tão bagunçado a exposição corporal que virou moda até mandar foto do corpo sem roupa. O que tem de jovem trocando foto sem roupa, foto sensual, aí quer ser transformado,
quer ser cheio de Deus. Aí é uma geração que não pode dizer como Paulo: eu não me envergonho do evangelho, porque tem vergonha sim, por isso que não se veste como crente. Ah, mas Deus, Ele quer transformar primeiro por dentro. Você pode até, eu concordo com isso aqui, é óbvio, né? Porque eu posso comprar um terno e ficar parecendo um pastor. Eu posso comprar um vestidão e ficar parecendo uma irmã de ciclo de oração. Mas eu posso ser perfeito por fora e podre por dentro. Agora é impossível eu ser perfeito por dentro e podre por fora, porque você reluz fora aquilo que você é dentro. Se você é sensual por fora, é porque a sensualidade está dentro de você. Se você é imoral por fora, é porque a imoralidade está dentro de você. Mas a transformação de Cristo Jesus é primeiro dentro, depois para fora. Aleluia, louvado seja Deus. Aí tem uma geração que vem para um congresso como esse, vazio. Entra vazio e sai vazio, porque não quer mudança comportamental, não quer uma transformação. É muito legal a gente falar transformados e a gente falar, somos todos transformados, mas não é a verdade. Tem gente que não quer ser transformado, ele se envergonha de ser cheio do Espírito Santo aqui, de, aleluia, receber a presença de Deus e chorar. Se envergonha porque a maquiagem vai borrar, aleluia, se envergonha porque o delineador vai sair, aleluia, o gelzinho do cabelo vai bagunçar. Aí ele fica, quer dizer, se envergonha, mas não se envergonha de fazer dancinha no TikTok, não se envergonha de ir para a internet rebolar. Mas eu louvo a Deus porque o Conjoep tem uma geração de jovens transformados para transformar uma geração. Quem acredita, levante a mão e dá glória a Deus. Apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. O meu corpo, ele tem que ser para a glória de Deus. O meu falar, o meu andar, o meu vestir, o meu caminhar, os lugares que eu frequento, os ambientes que eu frequento, tem que ser para a glória de Deus. E se forem ambientes obscuros, que seja evangelizando, que seja ganhando almas, que seja fazendo a diferença por onde nós andarmos. Não está nada mudado, não está nada liberado. A Bíblia permanece a mesma. O caminho do céu é estreito. Eu sempre digo, os carpinteiros da atualidade, pastor João Batista, estão fazendo portas larguíssimas, mas a porta que o carpinteiro de Nazaré fez continua estreita. Ela não será reformada, não passou por reforma. Tem que haver renúncia, tem que crucificar os desejos da carne, tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Aleluia. Eu vou liberar uma palavra profética. Deus vai levantar no Conjoep em Santo Antônio Descoberto, aqui nesse congresso, uma geração que vai começar a oferecer o corpo em culto. Aleluia. Oh glória, oh glória. Nós vimos a maldade. Eu estou feliz, estou preocupado, estou pedindo a Deus para me guardar, mas eu estou feliz. Por quê? Porque a maldade de uma hora para outra tomou o mundo inteiro. O mundo inteiro se voltou para tudo que não presta. Aí de repente um conjunto de jovens em uma faculdade começa a orar e a igreja chama a atenção do mundo inteiro. Aleluia. Alguns judeus vão lá para o Muro das Lamentações e começam a adorar Cristo e chama a atenção do mundo inteiro. Aí ontem um pregador americano vem no Brasil, prega uma mensagem sobre o inferno e chama a atenção do mundo inteiro. Ou seja, a maldade tomou de conta do mundo e pensaram que ia abafar a igreja, mas a igreja está gritando: aí vem o noivo, aí vem o noivo, aí vem o noivo. Ninguém para a igreja,
Ninguém para a igreja. Ninguém para a igreja. Deus vai levantar no Conjoep uma geração que vai oferecer o corpo em culto. Aqueles jovens que vão para a igreja passar a noite orando vão voltar a aparecer. Quem está preparado para oferecer o culto nas vigílias da noite, nas vigílias da oração, na leitura da palavra, no estudo bíblico? Oh glória, pastor João Batista, não se espante. Esses jovens vão começar a aparecer nos cultos de doutrina, porque avivamento para mim não é uma igreja cheia de jovens, aleluia, com pregador de fora, cantor de fora, não. Avivamento para mim é jovem estar aqui no culto de doutrina com o pastor dele ensinando, no culto de oração da igreja. Se faz isso, é avivado. O pastor diz é conversa fiada, só se emociona, mas depois vive a mesma vida de sempre. Não, é uma vida constante. Paulo disse, portanto, permaneceis firmes e constantes, e abundantes na obra do Senhor. Eu desejei tanto pregar no Conjoep, e no dia que eu vou pregar é o tema mais pesado, porque não era o dia de Pentecoste. Aviva, Senhor, tua obra. Mas é sério. Aí Paulo vai dizer, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Em algumas traduções, não vos conformeis com esse mundo. Mundo e século aqui é a mesma coisa. Aí hoje não é música secular, tem nada. Uma geração que sente mais emoção numa música da Anitta do que nos louvores. Chora ouvindo sofrência, mas não chora ouvindo louvores. Ah, é música secular, pregador, tu tá atrasado. Não, eu congrego com o pastor João Luz. O pastor João Batista conhece o pastor João Luz. Meu pastor é das antigas. E eu acompanho o pastor João Batista, não é de hoje. Ele é dos meus. Como é o sacerdote, é o povo. E eu não abro mão de princípios. Eu sei que algumas coisas mudam, como árvores trocam de folhas, mas a raiz permanece. Nós não podemos abrir mão da raiz. Passa o dia ouvindo música mundana, como é que vai ser transformado? Não, mas é música secular. E o secularismo tem entrado pelas portas da igreja. Muitos, ao invés de dobrar o joelho e pedir o que tem dentro do céu, cantora Poliana, porque no céu existem coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem. E quem busca, encontra. Só que é mais fácil pegar uma batida mundana, inverter a letra falando de Jesus e trazer para a congregação. Pasme os senhores, que graças a Deus que aqui é um congresso sério, mas tem eventos em igrejas nesse carnaval que estão fazendo carnavais gospel, com samba enredo gospel e tudo, pastor Daniel. Em outros lugares colocam máquinas de fumaça, jogos de luzes piscando, e começa a gritaria e o funk gospel e as meninas rebolando até o chão. E tudo que é mundano eles pegam e querem trazer para a igreja. Ou seja, querem secularizar a igreja. Oh glória! Mas eu ainda creio numa geração que não se conforma, que desse mundo já veio,
que não quer nada que venha desse mundo. A Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um vento veemente e impetuoso. A Bíblia diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Uma geração que quer as coisas da terra é uma geração conformada, mas quem está inconformado, ele não quer nada deste século, mas ele quer o que vem do alto. E o que vem do alto é poder, é cura, é libertação, é língua estranha, é interpretação, é discernimento de espírito, é sabedoria da palavra. Louvado seja o nome do Senhor dos exércitos. É uma igreja que está pronta a perder a cabeça se for preciso, pela fé que tem, aleluia, porque ela entende, oh glória, que quando eu não me conformo, eu sou salvo. E se eu sou salvo, melhor para mim, eu não sei se é morrer ou se é permanecer vivo pregando o evangelho. Porque a morte para mim é lucro, porque a morte é a carruagem que vai me levar para o céu. Mas transformai-vos, a palavra transformai-vos aqui no original, ela é metanoia ou metamorfose. Um exemplo clássico estudado na 4ª série de metamorfose: uma lagarta entra num casulo, sofre uma metamorfose e sai de lá uma borboleta. É esse tipo de transformação que o evangelho faz de forma consciente, racional. A gente antes de Cristo era como lagartas. Eu lembro que eu era um jovem perdido, me converti em 2006, fez 17 anos agora, graças a Deus. Mas eu andava com boné abarretazão assim, uns cordão de prata, bermudão da Ciclone. Tinha uma irmã que ela dizia para o filho dela: ande com qualquer cara daquela favela, mas não ande com aquele suel não. Aquele cara me dá medo. Uma vez eu cheguei na sala de aula, no primeiro dia da escola, e umas meninas olhou assim e disse: eu estou com medo. Irmão, eu era um tipo de cara, sem exagero, que se você me visse na rua e você visse uma casa de porta aberta, você entrava para evangelizar na hora. Eu era o famoso kit peba. Antes de ser transformado, eu conversava assim: oxe, maluco, se pau, culto lá dos irmãos do Conjoep, o bagulho vai ser louco. Aleluia. Ou seja, uma vizinha minha, eu nunca esqueço o que ela falou quando eu passei com um grupo de rapazes: nem para essas pragas ser morto ou apodrecer numa cadeia. Porque eles tinham medo, tinham receio. É igual uma lagarta. Tem pessoas que têm pavor de lagarta. Outras, quando vê uma lagarta, pisa e esmaga ela. Outras sentem nojo. E paz, meus senhores, quando não éramos cristãos, causávamos esse impacto de uma lagarta para as pessoas. O alcoólatra que vivia bêbado, vivia fedendo, dormindo em calçadas, alguém que olhava para ele, o sentimento era de nojo, né? Outras pessoas sem Cristo, alguém via, logo queria pisar em cima, humilhar, acabar, matar, né? Queriam destruir, aniquilar. Outros de fato sentiam medo. Mas aí, oh glória, nós entramos no casulo que é o evangelho. E quando nós entramos no evangelho, nós sofremos uma transformação, uma metamorfose. E assim como a lagarta que era asquerosa, botava medo,
causava nojo, agora sai de lá com cores belas, voando, aleluia, entendendo que ele não nasceu para ser pisado por ninguém, ele não nasceu para colocar medo em ninguém, ele não nasceu para morrer por mão de ninguém, mas ele nasceu para ter a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. O evangelho, a transformação é pela mente. Aí tem gente que se sente preso. Se você se sente preso, você nunca entrou no evangelho de verdade. E eu sou forçado a ser assim na igreja. Você não conheceu o evangelho ainda. Porque o evangelho não nos traz um sentimento de estar preso. Ele nos traz um sentimento de voar. Nós somos livres em Cristo Jesus. Mas eu estou na igreja, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Mas você não faz, não é porque você não pode, é porque você não quer, porque você entendeu que você pode voar. Quem está preso é quem não consegue largar a maconha, quem está preso é quem não consegue largar o crack, quem está preso é quem não consegue largar o funk, quem está preso é quem não consegue largar a pornografia, quem está preso é quem não consegue largar o adultério. Agora nós estamos como uma borboleta, fomos transformados, somos livres, podemos voar, nós somos livres, mas não podemos usar da liberdade para darmos ocasião à carne. Saudoso pastor Floresval uma vez fez uma coisa no Chamep que não dá para fazer hoje de maneira nenhuma. Em pleno congresso ele mandou os obreiros tirar a faixa lá e trazer para ele, a faixa que estava fora lá da igreja. E os obreiros sem entender nada, a igreja sem entender nada. Quando trouxeram a faixa, ele disse: coloca essa faixa aí para cobrir as pernas dessas meninas tudo aí. Que culto não é lugar de mostrar a perna, não. Não dá para fazer isso hoje de maneira nenhuma. O tanto de processo que tomaria. Se fizesse isso hoje, o tanto de jovens que iriam desviar, pedir carta e iam sair. Mas naquela época não desviou nenhum. Pelo contrário, o temor de Deus caía. Por quê? Porque eles entendiam que não estavam presos a uma religiosidade. Eles estavam livres. Mas eles entendiam que não há para onde ir, porque só Cristo tem as palavras de vida eterna. Mas irmãos, é de suma e extrema emergência que nós venhamos ser transformados de verdade, mas ser transformados de verdade mesmo, abandonar tudo que não presta. Eu sei, eu não quero ser aqui moralista, porque todo moralista tem um pecadão grande escondido. Jamais eu posso pregar uma mensagem como se eu tivesse, como se eu não tivesse sujeito a errar. Quando você vê um pregador que prega de forma extrêmica, mas ele não se enquadra, ele acha que ele é o santão da história, só ele vai para o céu e todo mundo vai para o inferno. Pode ver como diz José Carlos de Lima: torneira arrochada demais tem vazamento. E eu reconheço minhas fraquezas, eu reconheço minhas falhas, e eu me enquadro nisso, para minha geração. Eu não vou falar de outra geração, porque eu não vivi na outra geração, estou falando da minha. Para minha geração ser transformada a cada dia, nós temos que fugir dos desejos carnais, fugir das práticas da maldade, fugir daquilo que não presta. Eu me recordo, para você entender aqui, eu já caminho para encerrar, como nós somos taxados a ter fraquezas. Me converti em 2006, com 5 meses comecei a pregar, não parei mais. Já preguei em quase todos os estados do Brasil e em alguns países fora. Porém,
Não preguei no Acre e Roraima ainda, somente dentro do Brasil. Tudo isso, toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. São 17 anos pregando o Evangelho. Mas há uns 5 anos atrás, revoltado com uma dificuldade que eu estava passando, para você entender que eu sei o sentimento que os jovens sentem. Eu entendo a fraqueza que os jovens têm. E eu não posso expulsar nenhum jovem da igreja. Porque a Bíblia diz: os mais fortes suportar os mais fracos. E nós temos que estender as mãos. Não é criticar ou moralizar sem mostrar o caminho. Precisamos mostrar o caminho, a saída. Fazer eles entender que o melhor é estar com Cristo. O melhor é aguardar o céu. É perseverar até o fim. Eu revoltado com uma situação muito difícil que eu passei, porque crente enfrenta situações difíceis. Aí eu cheguei no meu irmão que está ali e falei para ele: cara, me leva para o frevo. Ele olhou para mim e disse: você está doido? Eu falei: eu quero ir numa festa. Ele falou: não, Gabriel, tu não. Eu falei: por que não? Ele disse assim: qualquer um pode desviar, menos tu. Uma vez meu amigo Bruno me ensinou uma coisa há uns 15 anos atrás. Ele disse: Gabriel, eu gosto de orar no escuro, porque qualquer clarão é Deus. Aí eu dobrei o joelho com a cara no pó, pastor João Batista, e fiquei 2h30 orando de joelho. E ele chegou de madrugada da festa. Aí ele viu que eu estava orando, ele abriu a porta devagarzinho. Eu não vi ele abrindo a porta, mas eu escutei o barulho quando ele fechou. Aí eu olhei para ele. Ele gritou: o que é, Gabriel? O que está acontecendo contigo? Eu falei: o que foi? Ele: teu rosto está brilhando igual uma lâmpada fluorescente. Eu falei: me abraça aqui que tu vai entender o que é que está acontecendo comigo. Aí ele falou para mim: eu já vi o teu rosto brilhar igual uma lâmpada, tu não pode desviar. Eu falei: por que tu desviou, seu vagabundo? Ele: mas tu não. Eu falei: se tu não me levar, eu vou sozinho. A gente entrou no carro, e são 5, 6 anos atrás. Entramos no carro e saímos procurando uma festa em Brasília. E eu acho que ele de propósito não foi em lugar que eu, desde que eu saí do mundo, eu não tenho ideia de onde tem a festa em Brasília. Aí não tinha lugar nenhum. Eu falei: eu não volto para cá sem ir para uma festa. Ele falou: eu lembrei de um lugar ali. Lá no Tagua Park, o pessoal fica lá com os carros ligados, festejando. E a gente foi lá para o Tagua Park. Quando a gente desceu do carro, Billy Graham disse que quando o crente quer navegar para longe de Deus, o diabo tem já um barco preparado. E isso é verdade. Só que a Bíblia também diz que junto com a tentação vem o escape. Quando a gente desceu do carro, rapaz, mas tinha uma loira que se tivesse um defeito estava escondido. Essa moça virou de costa para mim e começou a rebolar para mim. Eu olhei para o meu irmão e falei: que isso, cara? Na minha época do mundão, eu tomava 100 fora para conseguir dar um beijo nenhuma. Ele falou: não, ela ficou afim de tu. Eu falei: como assim? Ele: hoje nos frevos é assim, a menina está afim de você, ela rebola para você. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Eu fiquei assustado com aquilo. Aí eu olhando aquilo ali, meio... Sabe quando você quer desviar, mas você não consegue? Você está ali igual um peixe fora da água. Aquele ambiente que já não é mais para você. Aquela canção vivida em você. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue viver. Mas eu estava decidido a desviar. Aí eu olhei, eu vi um grupo de roqueiro destacado. Aí ele estava com violão. Eu falei: espera aí, fui lá nos roqueiros. Falei: cara, deixa eu tocar uma música aí. Ele falou: pode tocar. Só que eu aprendi a tocar violão na igreja, irmão. O que eu vou tocar para os roqueiros? Aí eu comecei: Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes.
Quando eu olhei, tinha um roqueiro chorando. Ele disse: tu é desviado? Eu falei: não, eu vim pregar para você. Aleluia. Oh glória. Eu voltei e falei para o meu irmão: bora para casa, esse mundo não me pertence mais. Talvez você está aqui hoje, mas o seu desejo era estar lá no carnaval. Você está aqui hoje, aleluia, mas você virou esse ano se arrastando. As tentações te cercaram. Usou droga, fumou narguilé, fez sexo fora do casamento, fez e aconteceu, bebeu cachaça, foi para festinha, foi para boate. E o que eu faço, pregador? Aleluia, os braços do Pai continuam abertos. Jesus continua te amando. O DNA do sangue real ainda bate. Você não deixou de ser filho. Ele consegue te perdoar hoje. Ele quer transformar a sua vida hoje. Eu sei que talvez você passou esses últimos anos, esses últimos meses, talvez desejando tudo que não presta, chegou aqui se arrastando, mas a transformação hoje será tão grande, mas tão grande, que o sentimento vai ser buscar a Deus, adorar a Deus, ler a palavra, ser um pregador. Vai ter jovem que vai chegar no pastor e vai dizer: pastor, se aparecer uma congregação, me manda para o campo, eu quero adorar, eu quero fazer a obra, eu quero ser alguém na presença de Deus. A guerra da carne contra o espírito é 1000 vezes pior do que a guerra da Rússia com a Ucrânia. Você pode ter 50 anos de crente, os desejos carnais vêm. Martinho Lutero disse: quando eu pensei que o velho homem havia sido sepultado nas águas do batismo, eu descobri que o infeliz sabia nadar. E de fato, tem momento que a gente está tão crente, né? Virada de ano, então, Deus, esse ano vai ser diferente. Virada de ano, Deus, esse ano eu vou te buscar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou. Aí chega em alguns congressos, acontece também: Deus, a partir de hoje, parece aquela música da Sheila, né? Quando o coração bate no peito, você diz que agora vai mudar, mas depois que passa a emoção, tudo fica no mesmo lugar. Volta as mesmas mentirinhas, os mesmos namoros depravados, as mesmas vestimentas sensuais, as mesmas desobediências aos pais e às mães, as mesmas intenções de casamento, assim: eu vou casar no civil, se civil eu continuo, se não civil eu largo. E isso não é coisa para a igreja. Por isso, ore bastante para casar. Não case com a primeira pessoa que você vê e gostar. Se Deus falar não, é não. Se Deus falar sim, é sim. Ah, mas porque tu não é jovem, tu já é casado. Sim, eu aceitei a Jesus, mas foi 7 anos na prova. 2 anos da minha convenção, eu só queria saber de Jesus, de Deus, de ler a Bíblia. Eu lia no mínimo 10 capítulos de Bíblia, eu orava 2 horas toda madrugada. Fiz vários jejuns de 6 da manhã a 6 da tarde. Eu saía para pregar, tinha gente que endemoniava no ônibus. Eu vi cachorro endemoniar, eu vivi experiências quando eu só queria saber de Deus nessa época. Mas 2 anos depois veio a carência. Eu falei: Jesus, eu quero casar. Aí mas também penso num cabo exigente. Eu falava: Jesus, eu quero uma moça assim, assembleana, que se vista como crente, que goste de ser crente, que goste das coisas de Deus, que goste de oração, que goste de... E passou 3 anos e nada. E eu falava: Jesus, eu quero casar. 4 anos, pastor João Batista, teve um dia que eu fui para o monte e eu gritei: Jesus, eu quero casar. 5 anos e nada. Aí eu estou no congresso de jovem, irmão. Eu vejo uma moça, preencheu
todos os requisitos, assim, aparentemente. Eu olhei assim, eu falei, eita glória. Aí eu percebi que ela me olhou também. E jovem da igreja tem que se envolver com pessoas da igreja, né? E eu dei um jeito de me aproximar dela. Aí conheci a família dela, ela conheceu a minha. A família dela gostou de mim, minha família gostou dela. Aí nós fomos orar. E nós ficamos 3 meses em oração. Depois de 3 meses, um dia de madrugada, e foi um tempo que eu orei, viu? Quando você quer casar, quando você está orando com a moça, mas você ora, viu? É igual aquela moça que nunca levantou a mão para dar um glória, ficou noiva, pôs a aliança toda hora. Eu profetizo que muita gente vai levantar a mão para dar glória esse ano. Aí, aquela madrugada, eu orei 2h30 e a minha oração foi assim: Deus, visita os hospitais. Mas e aí, Jesus, é da tua vontade ou não é casar com ela? Deus, visita o meu pastor, visita as irmãs. Mas e aí, Jesus, é da tua vontade ou não é? Deus, visita. Mas e aí, Jesus, é da tua vontade ou não é? Deus, visita, é da tua vontade ou não é? Mas aquela madrugada eu aprendi uma coisa: que o interessante não é você orar até Deus te ouvir. Porque desde que Daniel orou o primeiro dia, Deus já ouviu. Toda vez que a gente ora, Deus ouve. Isso não quer dizer que Ele vai responder. Mas o interessante não é você orar até Deus te ouvir, é você orar até você ouvir Deus. Porque quando você ouvir Deus, a coisa muda, a história toma uma direção. Aquele homem disse: basta uma palavra tua, meu criado será sarado. Não pegamos nada a noite toda, mas pela tua palavra nós vamos lançar a rede. Então a palavra de Deus é que muda. Então aprenda a ouvir Deus. Aí eu lembro que eu orei umas 2h30. Aí eu quietei, né? Porque a gente fala, mas nunca para ouvir. Já pensou? Né? Quando eu estou conversando com pessoas, que você vai falar, a pessoa blá, 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 blá. Aí você para assim. Aí você tenta falar de novo, a pessoa blá, 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 blá. Aí você tenta de novo, a pessoa blá, blá. Aí você fala: irmão, eu posso ter uma oportunidade depois de você? É muita falta de educação, pessoas que não deixam as outras falar durante uma conversa. E às vezes nós somos assim com Deus. Falamos com Deus, mas não paramos para ouvir Deus. E, irmão, o que eu tenho de mais precioso na minha vida são os meus 2 filhos, minha filha e meu filhinho. E Deus pode matá-los agora. Eu estou no altar do Senhor. Deus pode matá-los agora, se eu estou mentindo no que eu vou te falar aqui. Eu ouvi aquela madrugada, como você está ouvindo a minha voz, eu ouvi a de Deus. E a resposta foi assim: ainda não é a tua. Eu vivi o que Jó falou, que a voz do Senhor queima os ossos. Eu senti uma essência tão grande quando eu ouvi aquela voz. Eu liguei para a menina e disse: olha, Deus acabou de falar comigo. E Ele disse: ainda não é a sua. Ela, como uma boa serva de Deus, falou assim: nossa, eu já estava gostando de você. Minha família gostou de você. Eu falei: a minha também gostou de você. E eu também estava gostando de você. Mas Deus conhece o nosso futuro. Porque se você não obedecer Deus, é casar hoje morrendo de amor. Deus fala: não é. O pastor fala: não é. Os pais falam: não é. O profeta fala: não é. Ah, mas é eu que amo, eu faço. Não vai, é um preço alto. Eu pago o preço. E nessa de pagar preço, o que tem de mãe solteira com 2, 3 filhos, o que tem de varão solteiro longe dos filhos, sofrendo porque desobedeceu a Deus. Jovens, obedeçam a Deus. Se existe uma coisa que você não pode errar, é no casamento. Deixa Deus direcionar, deixa Deus fazer a escolha, deixa Deus fazer. Porque essa onda de eu vou casar no civil, se civil dá certo, se não civil, isso aí é para o mundo. Aleluia. O casamento para crente é vitalício. Tem um vídeo do pastor João Batista na internet. Quem não assistiu ainda, eu assisti, tá, pastor? Que você fala sobre os prejuízos que o divórcio traz. E tem muita gente vivendo isso na pele. Casa e separa
como muda de roupa. Por quê? Porque a moça atrai o rapaz pelo corpo, não pelo caráter. O dia que engravidar, engordar um pouquinho, o corpo mudar, o rapaz vai procurar outro corpo, porque ele gosta de corpo. Mas quem atrai pelo caráter, o corpo pode mudar, que permanece, é o caráter. Aí 7 anos se passaram, eu já estava desesperado. Deus, e aí, pai? Pelo amor de Deus, socorre. Tenha misericórdia de mim. Eu estou num culto à tarde, entra uma moça toda descabeladinha, sandália havaiana. Ela pegou e dobrou o joelho na igreja, Bruno, lá da igreja da Samara. E ela ficou 30 minutos de joelho. Eu pensei, de oração, oh glória. Aí quando ela levantou chorando, eu fiz aquela análise, né? Porque eu falava com Deus, Deus, eu não quero gatinha porque arranha, mas dragão também cospe fogo. Aí tá, eu quero uma ovelha. Aí eu olhei assim, eu falei, é bonita, só tá bagunçada. Um banho de loja resolve. Dá glória a Deus aí, crente. Aí o pastor Mazinho, negão da cadeira de roda, era o pregador da tarde. Aí, aquele dia eu confesso, irmão, que eu estava meio na carne, sabe? Que eu não estava ligando para o louvor, para nada. Eu fiquei encantado com a beleza da varoa, simplicidade dela. E eu ficava encarando ela. Ela conta para mim que olhava para mim e falava, nossa, Deus está revelando alguma coisa da minha vida para aquele pregador. Mas eu estava admirando. E eu falei com Deus, Deus, me dá ela. Que eu percebi que ela devolveu o olhar, sabe? E eu falei, Deus, me dá ela. Deus, chegou meu tempo, Deus. Deus. Aí o pregador, para você ver, eu não estava nem prestando atenção na mensagem. Quando eu falo, Deus, me dá ela, o pregador fala na mensagem, Deus vai te dar o que tu está pedindo. Mas se tu não cuidar, Deus vai te pôr numa cadeira de roda. Eu olhei para Deus assim, eu falei, oh Deus, que proposta, hein? Mas eu tomo posse. Aleluia. Eu fiz um propósito com Deus e eu tenho que cumpri-lo, eu tenho que honrá-lo. Aleluia. Hoje eu tenho uma esposa linda, quem conhece sabe. Quando eu entro nos ambientes, algumas pessoas olham assim, nossa, como é que um cara feio desse? A minha esposa é pregadora do evangelho, prega que é uma bênção, canta que é uma bênção, aleluia. Então eu soube esperar. Eu sei que a carne pula, mas pelo amor de Deus, aí tem jovem que, eu quero casar com um homem de Deus. Seja uma mulher de Deus. Eu quero casar com uma mulher de Deus. Seja um homem de Deus. Espere em Deus. Deus manda aí um príncipe encantado numa carruagem. Aí Deus até manda. E por que dá errado? Porque não espera a carruagem parar e o príncipe ou a princesa descer. Casa com o primeiro cavalo que vem puxando a carruagem. Aí apanha, é traída. Isso é sério. Espere o tempo de Deus. Espere a promessa de Deus. Espere aquilo que é de Deus. Aleluia. Porque eu vou ser realista, não transformaremos essa sociedade, aleluia, oh glória, se não formos exemplos familiares, aleluia. A igreja, ela defende princípios familiares, a igreja vai voltar a ser exemplo familiar na terra, porque nós seremos transformados pela renovação do nosso entendimento. Quem acredita, adore a Deus, se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Está disposto a ser transformado de verdade? Está disposto a sair cheio do Espírito Santo de verdade? Está disposto a gente voltar àqueles congressos que saía dezenas de jovens carregados dentro dos carros, falando em línguas,
como eu presenciei nos congressos da Umadesp, a ponto de a avó de um deles ligar para os bombeiros e falar que a neta estava doida, porque passou a madrugada falando em mistério. Aleluia, está pronto a viver revelações, de parar a ter visões pelo céu, aleluia, do lado de dentro. Está disposto para isso? Temos que ser transformados, temos que deixar as coisas velhas para trás e viver o novo de Deus. Deus tem algo novo. Quem está disposto a ser transformado? Aleluia, bora, não perca tempo não, vai, não perca tempo não, é hora de ser transformado aqui. Dá conta de cantar minhas lamparinas?